Olá, feliz sábado para todos os nossos irmãos e amigos aí da Igreja do Jardim Satélite. Aqui quem fala é o pastor Gilson, sou pastor em Petrópolis, distrito de Itaipava, e estou participando desse último dia dos 10 dias de oração, a convite da nossa irmã Santa Cristina, seu esposo Lorival. Tive o privilégio de conhecê-los e trabalhar com eles enquanto eles congregavam na Igreja Central do Rio, onde fui pastor também. Uma alegria muito grande estar com você. Nosso propósito aqui hoje é partilharmos rapidamente a última mensagem desses 10 dias que com certeza tem sido de muita bênção, de muito conhecimento e crescimento espiritual para todos nós. O tema desta manhã fala sobre as promessas que Deus tem para cada um de nós, a recompensa que Ele vai nos dar no final da nossa jornada aqui. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, nós lemos que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nos dias atuais, esse tema tem sido um tema assim, difícil talvez de ser trabalhado, porque a questão do mérito e da recompensa passa pelo conceito de salvação pelas obras muitas vezes. Então há pessoas que entendem que isso é antibíblico. Então há uma polêmica em torno desse assunto. E de fato, quando nós falamos em salvação, nós temos que nos lembrar que a salvação é um dom da graça divina, sem qualquer mérito humano. No entanto, Jesus e também os apóstolos nos ensinam que no reino dos céus haverá galardão. E galardões diferentes, inclusive, de acordo com a fidelidade de cada um, de acordo com a experiência que cada um viveu aqui na Terra. Uma das figuras bíblicas usadas para falar da recompensa ou do galardão que o Senhor tem preparado para cada um de nós é a figura da coroa, que simboliza honra e vitória na vida cristã. Nós encontramos no texto bíblico uma referência a dois tipos de coroas, no Novo Testamento especificamente. O primeiro tipo é chamado de diadema, é uma coroa real. O diadema, na verdade, é uma coroa usada por reis e imperadores. Lá no livro do Apocalipse, nós vamos ver diademas sobre a cabeça do dragão, por exemplo, da besta e do próprio Cristo na sua volta. O diadema, então, é um tipo de coroa que pertence exclusivamente a Jesus, porque ele é o único verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores. E o outro tipo que nós temos na Bíblia é Stephanos. É uma coroa de honra concedida aos vencedores, por exemplo, dos Jogos Atléticos ou Jogos Olímpicos no período bíblico. Então, Stephanos era uma coroa ofertada por reconhecimento por um feito heróico, por exemplo. É a coroa prometida aos cristãos fiéis. Os textos da Palavra de Deus nos falam que nós vamos receber Stephanos, e não diademas, coroas, e não coroas por recompensa, por honra, e não por status ou por direito, né? Nós não somos dignos de uma coroa diadema, mas sim de uma coroa Stephanos. Então veja, usando essa expressão Stephanos, a Bíblia fala de 5 bênçãos que Deus vai nos conceder. A primeira delas é a chamada coroa incorruptível, que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 25. Essas coroas que a Bíblia menciona levam nomes distintos, porque elas falam de aspectos diferentes, especiais, que cada um viveu, das experiências que cada um de nós vivemos aqui na Terra. Então a coroa incorruptível, por exemplo, ela é destinada aos que vivem com disciplina espiritual, como um atleta, né? Porque Paulo fala disso, do atleta que corre, que se esforça, que batalha para receber uma coroa corruptível, mas nós não, nós receberemos uma coroa incorruptível. Então aquele que, pela graça de Cristo, resistir às paixões do mundo, que perseverar até o fim, esse receberá uma coroa incorruptível. A segunda é a coroa de júbilo, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 19 a 20. Júbilo tem a ver com alegria, com satisfação, né?
Então, a coroa de júbilo, ela será concedida aos que se dedicaram a ganhar almas para Cristo. Cada vida transformada, cada alma que foi levada aos pés de Jesus, produz alegria eterna no reino de Deus. E nós, que tivemos o privilégio de participarmos desta obra de salvação de almas, receberemos uma coroa de júbilo, com destaque especial desta experiência que vivemos aqui de conduzir pessoas aos pés do Salvador. Em Tiago, capítulo 1, verso 12, temos o terceiro tipo de coroa, que é a coroa da vida. Está lá também em Apocalipse 2, verso 10. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Ser fiel até a morte, capítulo 2, verso 10 de Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a coroa da vida, ela simboliza, representa aqueles que suportaram provações, perseguições, mas que se mantiveram fiéis. Que se mantiveram fiéis ao longo de toda a sua existência, ao longo de toda a sua vida. Muitos morreram como mártires, outros morreram já longevos, mas em todo o tempo e sob todas as provas foram fiéis ao Senhor, receberão a coroa da vida. Depois nós temos o quarto tipo de coroa, que é a coroa de glória, 1 Pedro capítulo 5, verso 4. E a coroa de glória, ela é destinada aos líderes espirituais fiéis que pastorearam o rebanho de Deus com dedicação e fidelidade, seguindo o exemplo do Supremo Pastor Jesus Cristo. E por último, a quinta coroa que a Bíblia menciona é a coroa da justiça, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. E essa coroa da justiça, para aqueles que vivem aguardando e amando a volta de Cristo, mantendo-se fiéis até ao fim. Notem, não quer dizer que nós vamos ter 3, 4, 5 coroas na nossa cabeça. Por favor, entenda que cada vez que a Bíblia usa um título diferente para falar desta recompensa, a Bíblia está falando de aspectos da nossa vivência, da nossa experiência com Deus, da fidelidade, da perseverança, da dedicação, da entrega da nossa vida. Então são títulos diferentes para falar da recompensa que o Senhor tem preparado para os salvos, para aqueles que herdarão a vida eterna. E no Apocalipse nós temos 7 promessas lindas que Deus faz para aquele que perseverar até o fim, que a Bíblia chama de vencedor, não é? Aqueles que vivem, se esforçam e seguem sem desistir, sem voltar atrás, são vencedores. No capítulo 2 e no capítulo 3 nós temos essas promessas. A primeira promessa ao vencedor é que ele comerá da árvore da vida. A segunda promessa, capítulo 2, verso 11, é que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. A terceira promessa é que ele receberá um novo nome e ainda terá a oportunidade de conhecer o maná escondido, né? Que Deus reservou para que os salvos possam também tomar conhecimento do que foi aquele pão que ele enviou do céu, e um novo nome. A quarta bênção, a quarta promessa é de que reinarão com Cristo, terão autoridade sobre as nações, participarão do reinado de Cristo. A quinta promessa é que o seu nome jamais será apagado do livro da vida, permanecerá ali para sempre como um testemunho da fidelidade e um testemunho também da obra da graça de Jesus em favor desses salvos. A sexta promessa é de que serão como pilares no templo de Deus, ou seja, a eternidade ela jamais será abalada. Como colunas que permanecem, que resistem ao tempo, os salvos jamais serão abalados. Viverão para sempre na presença do Senhor, no templo, diante do Senhor, na casa do Senhor. E a sétima promessa é que se assentarão no trono de Cristo. Os salvos serão recebidos como verdadeiros herdeiros de Jesus Cristo, com toda a dignidade, com todos os direitos que Deus tem reservado para cada um de nós. Essas são promessas gloriosas, queridos irmãos, para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Assim como a coroa representa esta recompensa, este galardão, as promessas falam daquilo que o Senhor concederá a cada um de nós por ato de sua bondade e de sua misericórdia. Mas sabe, para finalizarmos, nós temos que pensar num aspecto importante. Há uma advertência na palavra de Deus quanto ao risco de perder essa coroa ou de perder essas promessas que foram feitas para os vencedores. Note que, embora a salvação seja garantida pela graça de Deus, a Bíblia alerta sobre o risco de perdermos essas recompensas. Então, Apocalipse 3, verso 11 diz assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
E outros textos mais lá das cartas que Deus escreveu às igrejas, Apocalipse 2:5, 2:16, 2:22, 3:3, 3:16, ali nós temos advertências enviadas às 7 igrejas e que são advertências importantes para nós também, sobre o perigo da apostasia e sobre a necessidade de arrependimento. A salvação, ela deve se reproduzir em nossa vida diariamente. A reafirmação da fidelidade tem que ser diária. A reafirmação da entrega tem que ser diária também. Paulo nos ensina que nossas obras serão provadas pelo fogo no tribunal de Cristo. Então, aqueles cujas obras permanecerem, receberão o galardão. E as obras não permanecerão porque nós somos bonzinhos, mas porque nós nos apropriamos da graça de Cristo e os seus méritos e as suas obras, então, nos foram outorgadas em nosso benefício. Mas aqueles que não se apropriaram de Cristo, dos seus méritos, suas obras serão queimadas, sofrerão perda. Então veja, há 2 destinos possíveis, né? Da eternidade ou da morte eterna, da vida eterna ou da morte eterna. E a nossa única segurança, meu querido, está em Cristo Jesus. Porque Cristo é o fundamento sobre o qual devemos construir nossas vidas. Em Jesus nós encontramos o perdão pelos pecados passados e, portanto, através dele fomos reconciliados com Deus. Em Cristo Jesus encontramos força para o presente, pois ele nos capacita pelo seu Espírito a vivermos em fidelidade. E em Jesus Cristo encontramos esperança para o futuro, pois sabemos que a morte dele nos garantiu a vida eterna. E esse é o galardão que ele quer conceder a cada um de nós. Portanto, hoje é o dia de entregarmos nossas vidas inteiramente ao Senhor. Devemos servi-lo fielmente e aguardar com esperança e perseverança o dia em que ele nos dará a coroa da vida. Eu pergunto, você deseja reafirmar hoje a sua fidelidade a Cristo e buscar essa segurança eterna? Que Deus te abençoe, que nós possamos permanecer firmes, para que um dia possamos ouvir do nosso Senhor aquelas palavras: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Os 10 dias terminam hoje, mas o propósito de servir e ser fiel continua. As orações intercessoras devem continuar. Essas pessoas pelas quais nós estamos orando, não se esqueçam delas. Continuem em oração, porque agora vem a outra etapa. Daqui a pouco nós vamos nos aproximar da Semana Santa. E nós vamos convidar essas pessoas para participarem da Semana Santa. E a oração intercessora será a ferramenta para que o coração delas se abra para esse convite especial. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Nós receberemos sim a recompensa, o galardão da vida eterna, a coroa, pela graça, pela misericórdia e pelos méritos unicamente e exclusivos de Jesus Cristo. Mas nós queremos viver, Senhor, uma vida de fidelidade, de serviço, de amor ao próximo. Ajuda-nos. Nos dê, Senhor, o poder do Teu Espírito e abençoe essas pessoas pelas quais estamos orando, para que o coração delas também se abra e nós tenhamos a alegria de vê-las participando conosco na Semana Santa e entregando a sua vida a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa nos guardar, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, fiquem com Deus. Deus continue guiando a vida de vocês e continue guiando, em especial, os projetos missionários desta igreja. Um abraço a todos. São tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar
sei como